água de coco, cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Família, 7 de setembro aqui, ó. Feliz dia da independência do melhor país do mundo, Brasil. Ó, oba, oba, oba. Mais que nada. Vamos, ousadia, alegria, episódio 4, como o Brasil mudou um gringo da Letônia. Vamos parar com depressão, tristeza? Vamos falar sobre o Brasil? Bora! Bom, como sempre eu não sei aonde começar. Eu vou ser chato, mas como sempre eu vou agradecendo. Eu tô brincando sendo chato, né? A gente começa todos os dias agradecendo Deus, eu acho que coisa certa. Sempre começar o dia agradecendo Deus que estamos aqui, estamos vivos, estamos sentindo, vendo, olha que pôr do sol, maior pintor do mundo, Deus. Então, também vou agradecer a Deus e a vocês, brasileiros, ou não sei, talvez não apenas brasileiros que estão assistindo esses vídeos, mas acho que o Brasil provou mais uma vez, porque o brasileiro é chamado de o rei da internet. Nossa, eu nunca imaginei, juro por Deus que nunca imaginei que tão rápido vamos bater aquela meta que eu coloquei. Eu subestimei vocês. Desta vez eu tenho que colocar uma meta maior, porque eu não posso fazer 2 vídeos por semana. É muito difícil, gente. É muito difícil fazer isso, fazendo esses vídeos, porque eu também já pensei agora, tipo, tenho que escrever um texto, preparar para contar a minha história, porque a minha memória é péssima. Essa história que eu contei sobre a adolescência faz o quê? Eu tenho 28. Eu falava da adolescência que quando eu tinha 14 anos, 13 anos, né? Então, 14 anos atrás falava da minha infância. Eu não lembro. Pior que agora eu vou começar a contar sobre o Brasil, que começou em 2018. Eu não lembro quase nada. Eu pensava, vou me preparar, vou escrever um texto, vou ver os meus arquivos do Instagram, Facebook para lembrar mais, se eu tenho algumas fotos e tal. Mas, pô, eu entendi que o que faz eu mesmo, que me faz talvez um pouco diferente dos outros, que até se um dia eu vou ficar famoso, que não é minha prioridade, eu na verdade nem quero ser famoso, que eu quero ser autêntico. Eu vejo muitos influenciadores, esses bloggers, etc., que quando eles começam a viralizar, eles todos têm um mesmo jeito de fazer o vídeo, montando o vídeo, editando o vídeo e tal. Eu quero ser autêntico, eu quero ser eu. Eu não quero perder o meu jeito de ser a pessoa simples. Então, vou tentar só falar o que eu vou lembrar que não. Mas enfim, a gente bateu a meta X2, acho que em 3 dias bateu 2 vezes mais curtida que eu pedi. Então eu vou pedir desta vez. Vamos dizer, esse vídeo tem que chegar até 500 curtidas para eu começar a gravar o próximo episódio. Pode ser? Beleza. Mais uma vez, gratidão a vocês por assistir, por todo o carinho, apoio, os comentários. Eu tento ler. Essa mais uma coisa, gente. Eu acho que eu postei um vídeo mais curto no meu canal também, mas eu vou me repetir aqui. Eu tenho redes sociais como o Instagram, como o TikTok, onde eu faço lives quase todos os dias, faço ao vivo, para brasileiros também. E obviamente eu tenho a minha vida, as minhas responsabilidades também. Eu não ganho dinheiro com isso, quase nada. Então é muito difícil às vezes
eu recebo muito comentário, como aqui no YouTube, que eu não esperava, muito comentário. Como no Instagram, o Instagram começou a bombar muito. E como no TikTok. Além de receber os comentários, também recebo muitas mensagens. E eu não gosto de ignorar ninguém. Eu queria abraçar pessoalmente, dar um abraço forte para cada pessoa que está assistindo os meus vídeos, para cada pessoa que está me apanhando, mas é muito difícil de responder cada um, leva muito tempo. Eu não sei o porquê, mas leva muita energia. Parece que um caminhão me atropelou, uma seguidora me falou isso. Parece um caminhão atropelando quando você começa a responder cada comentário, cada mensagem. Não sei, mentalmente, espiritualmente, é pesado. Mas eu tento, gente. Eu vou tentar responder os comentários, eu vou tentar ler eles. Às vezes eu só vou curtir os comentários que eu gosto sem responder, porque eu espero que vocês vão entender. Mas enfim, os primeiros episódios eram muito deprimidos, né? Falaram da pessoa que eu era antes de conhecer o Brasil. Mas a série se chama Como o Brasil Mudou um Gringo da Letônia. E mesmo que eu falei que eu conheci Brasil em 2018, que significa que eu tinha 21 anos, e eu, no último episódio eu contava com a minha adolescência, e no fim do vídeo eu contei sobre a época do avô, quando eu tinha uns 14 anos por aí. Então, parece que eu vou pular uma parte, né, de 14 anos para 21. O que aconteceu lá no meio? Vocês têm que entender que essa história não é autobiografia. Eu não gosto, eu não sei vocês, mas eu não gosto, por exemplo, assistir documentários onde falam nessa data, nesse ano eu fiz isso, aquilo. Eu gosto dessa história porque é mais baseado nas emoções, no, nos momentos mais vira-chave, né? Então, sim, eu vou pular rapidinho, só vou explicar. De 14 a 21 anos, eu comecei a crescer muito fisicamente. Eu falei que eu era mais baixo, comecei a crescer muito. A minha voz começou a ficar mais grossa. Eu acho que eu falava eu era mais baixo, eu tinha 1,50, hoje em dia tenho 1,80 de altura. A minha voz começou a ficar mais grossa com 16 anos. Eu tava na melhor escola do ensino médio do país. Eu fui embora porque eu entendi que eu não consigo conectar aquela escola onde tem que estudar muito com futebol, que é o meu sonho, a minha prioridade. Sem meus pais saber, eu não fui para exame, para ficar naquela melhor escola que tem que fazer um exame, eu não fui. Então, querendo ou não, eu tinha que mudar a escola. Eu comecei a trocar muitos times de futebol, porque eu tinha essas lesões. Através da lesão, eu comecei a mudar muitos times. O clube onde jogava por uns 11, 12 anos, que eu falava que era a melhor base do futebol da Letônia, que se chamava Skonto, não existe mais. Acabou o dinheiro e foi o maior clube do futebol da Letônia, dos países bálticos, e hoje não tem mais. Então eu tinha que procurar também outros clubes e eu mudava muito. O problema é que na Letônia é mais difícil, desse senso que as pessoas são mais frias. Eu odiava trocar os clubes. Odiava, porque como eu falei, eu era muito tímido. E não apenas eu, as pessoas aqui são assim, são muito tímidas, é muito difícil de fazer amizade. São as pessoas que não são calorosas como no Brasil. E você entra no novo vestiário, no primeiro treinamento, e lá tem todos os novos jogadores, e eles te olham, tipo, com cara de pão, tipo, quem é esse cara? E começam a zoar e falar atrás das costas, entendeu? E é muito feio e você sente essa energia ruim. Eu odiava trocar os times.
E eu comecei a trabalhar com 16 anos, continuava estudando numa escola meio ruim, fui para uma escola com a profissão. Isso é um assunto que nem vale a pena explicar, mas a educação, você pode, no ensino médio, depois de 9 anos estudando, você pode escolher ou continuar numa escola normal, no ensino médio, que tem que estudar mais 3 anos, então 12 no total, ou você escolhe uma escola como um colégio, onde tem a profissão também, mas você estuda 4 anos, então 1 ano a mais. Eu escolhi a escola profissional, queria ser programador, porque meu irmão é. Eu gostei muito, mas no final não gostava daquela escola. E até hoje, na verdade, eu não tenho diploma de ensino médio, pelo incrível que parece, né? Mas enfim, para mim isso é outro assunto, vamos deixar por lá. Se vocês querem, a gente pode voltar nesse assunto outro dia. Eu vou dar a minha opinião sobre a educação, sobre a diploma e tudo isso. Enfim, comecei a trabalhar com 16 anos, meio termo, continuando tentar futebol, mas como eu cresci muito, de 1,50 até 1,80, e como quando eu era pequeno eu era sempre o jogador mais técnico no time, era o jogador que conseguia fazer mais embaixadinha, tudo. Quando eu cresci, eu tinha que aprender a jogar futebol como do zero, porque eu perdi toda a coordenação, parecia que eu tenho um corpo novo. Depois de uns 3 anos de lesões, como eu falava, lesão atrás da lesão, eu cresci muito. Primeiras vezes tocando bola, toda vez que eu chutava a bola foi longe, né? Porque tinha muito mais força, enfim. Trocava muitos os times, não gostava de nenhuma. No final, eu achei um time muito amador, mas cheio de estrangeiro. Lá no capital da Letônia, Riga, ou Riga. O nome do time é Riga United. Por isso eu estou vestindo isso aqui, gente. Riga United. Esse time era fundado por uns caras estrangeiros que moram na Letônia. Eles queriam criar um clube onde os estrangeiros podem jogar. Eles participaram na última divisão da Letônia, que era a terceira divisão. Na Letônia, na época, tinha só 3 divisões. E era como em inglês se chama Sunday League, ou no Brasil seria Várzea, tipo o campeonato de domingo, onde os caras vêm uma vez por semana. Na verdade, tinha treinamentos 2 vezes por semana, jogo no final da semana, mas era mais por diversão, sabe? Só que assim, no clube tinham jogadores muito bons também, uns estudantes que vieram para a Letônia estudar medicina ou engenharia, eram jogadores muito bons da Alemanha. Era um clube muito internacional, muito tipo multicultural, jogadores de Espanha, Alemanha, até da Índia. E enfim, eu comecei a fazer muita amizade com os jogadores daí, porque eu entendi, caramba, os estrangeiros são bem mais alegres, até os europeus, bem mais alegres, bem mais animados, bem mais extrovertidos, como as pessoas da Letônia. E me receberam muito bem lá, e eu joguei muito bem e tal. Não lembro quanto tempo que eu fiquei nesse clube, mas eu fiz amizade com muito jogador, principalmente com um jogador da Espanha, que é bem mais velho do que eu. O nome dele é Yosso. E eu sempre quis aprender a falar espanhol, gente. Sempre. Meu sonho desde a infância foi jogar futebol profissionalmente na Espanha, principalmente na Barcelona. Eu já contei isso por causa do Ronaldinho Gaúcho. E sempre achava o espanhol o idioma mais bonito. E para mim,
melhor país do mundo sempre foi a Espanha. Então, o Yosso também, além de fazer o trabalho dele, ele tinha um emprego na Letônia, ele também fez aulas de espanhol. E eu comecei a pagar ele por aulas para aprender espanhol. Na época, eu trabalhava numa empresa de suporte aos clientes de casa. Eu tinha que trabalhar de noite, atendendo algumas ligações, chamadas e também um chat online em inglês. Inclusive, meu inglês melhorou muito jogando nesse clube Riga United, ou Riga United. E sim, o Yosso tentou me ensinar espanhol. Na verdade, eu fui para essas aulas junto com minha irmã. Só que eu não aprendi muito. Eu era um pouco preguiçoso e eu acho que esse jeito de aprender o idioma fazendo aulas, aonde tem mais teoria que prática, você meio se desanima, você considera isso como um trabalho e você não tem a mesma motivação, mesma animação que a aprender na marra, como fala, né? Enfim, mas o meu sonho foi ir jogar futebol profissionalmente na Espanha. Eu estava tentando aprender esse espanhol e eu estava guardando dinheiro do meu emprego, como eu morava na casa dos meus pais. Meus pais já mudaram para essa casa, não aqui aonde eu tô, essa é a estufa, mas lá atrás da câmera tem a casa, aqui no interior, no meio do nada. Então meus pais já tem tempo que eles têm essa casa aqui, mais do que eu estou vivo, na verdade. E eles tinham essa casa em Riga, capital, onde eu e minha irmã viveu. Mas eles se mudaram para viver no interior, que eles não gostaram muito de cidade. E eu morava com minha irmã e eu tinha emprego, então eu poderia guardar o dinheiro, né? E o meu sonho foi guardar dinheiro para ir para a Espanha, tentar achar um emprego lá, aprender o idioma e tentar achar um time de futebol e jogar lá, ir atrás do meu sonho de futebol. Enfim, eu tô passando muitos anos, tá? Porque eu falei da adolescência, agora já tô falando com quando eu tinha. Nossa, eu acho que eu comecei a jogar por esse clube Riga United quando eu tinha uns 18, 19 por aí. E enfim, chegou o ano 2018. 2018. E aqui na Letônia, né, é um país muito frio. Principalmente os meses como outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril às vezes também tem neve. Dependendo do ano, mas são meses frios e escuros, não tem muita luz. Sempre parece que o céu está fechado, sempre parece que está de noite, é muito deprimido, enfim. E bom, aonde que eu começo? Primeiramente, acho que eu tenho que mencionar antes, que eu queria mencionar, que nesses meses de janeiro, fevereiro, na Letônia, em Riga, sempre acontece um torneio de futebol para as crianças, que eu já participava quando eu era criança também, quando eu tinha 12, 11 anos e tal, se chama Riga Cup, né? A Copa de Riga. Mas é um torneio muito grande, onde vem os times da Inglaterra, como Tottenham, já tinha o time da Itália, o Chievo Verona, e muitos times assim, Manchester City já também estava lá, muitos times grandes.
de muitos países diferentes. E eu com o meu colega do time desse clube aqui, do Riga United, o meu colega também era da Letônia. Tinha poucas pessoas da Letônia, muito poucos jogadores, mas ele era goleiro, era da Letônia. A gente foi assistir uns jogos dos jovens desse torneio, que aconteceu dentro. Tipo, tem um campo dentro de uma casa, de uma construção, não sei como explicar do outro jeito, porque fora era muito frio, né? Tinha muita neve, graus negativos, enfim. E teve um time brasileiro lá. Acho que o nome do time, o nome do time era Albatroz. E eram uns meninos de tipo 14, 15 anos. Acho que o torneio era de sub-15. Sub-15 ou sub-14, não lembro não. E esses meninos jogavam pra caramba. E eu lembro assistindo o jogo, e eu lembro que o cara deu um carrinho, roubou a bola, chutou a bola fora do campo e começou a gritar com paixão. Eu pensei, caramba, esse cara é doido, nunca tinha visto isso. Nunca. Eu não sabia que eles eram do Brasil mesmo. Eu ouvi falar alguma coisa, mas eu não acreditava muito. Não lembro muito bem. Eu falo, gente, a minha memória é péssima. Mas eu tenho um vídeo, eu vou colocar aqui um vídeo do Instagram que eu tenho daquela época que a gente assistiu. E o meu colega, que era goleiro, o nome dele é Edgars. O Edgar sabia uma palavra em português, que era obrigado. E a gente sempre, quando vimos esses brasileiros jogando, a gente gritou, tipo, obrigado, sem saber o que obrigado significa. Foi a primeira palavra em português que eu aprendi. Engraçado que nós achamos que no Brasil fala espanhol, então a gente achou que obrigado está em espanhol. Só que a gente achou que é uma coisa que tem a ver com futebol, ou gol, alguma coisa, porque a gente ouviu essa palavra obrigado em alguma narração de futebol. Então, só é interessante de mencionar isso. Enfim, vamos um pouco para frente, acho que uns meses, se não me engano, depois eu vou confirmar, vou ver no meu arquivo do Instagram. Mas enfim, estava jogando por esse clube de Riga United, estava guardando dinheiro para ir para a Espanha, aprendendo espanhol, estava trabalhando em casa, vivendo com minha irmã em casa de Riga. Só que assim, eu não estava muito feliz porque eu tinha essa ambição de jogar futebol e eu não era feliz porque eu jogava por esse clube de Riga United que só treina 2 vezes por semana. Os caras não levam futebol ao sério, sabe? Eu quero jogar futebol no nível sério e eu não estava feliz. Enfim, eu estava treinando muito sozinho, muito. Eu lembro quando eu fui treinar sozinho 5 horas, não, 5 não, 6 horas da manhã, sozinho na neve, fazendo muito exercício, treinando com a bola, treinando sozinho antes de ir para... Na verdade, na época eu trabalhava na empresa do meu pai, eu ainda não trabalhava em casa, depois eu mudei a empresa, agora eu lembro. Mas eu fui muito treinar sozinho, porque o meu trabalho começou umas 9 ou 8 e meia de manhã, eu fui treinar umas 6 horas da manhã, perto da minha casa tinha um campo, eu fui treinar e tal, depois eu fui trabalhar e tal. Já parei de ir para a escola também, já desisti da escola e comecei a ganhar dinheiro e tal. E treinava 2 vezes por semana por esse Riga United. Até que um dia, se não me engano, isso é mês de fevereiro, o meu clube, Riga United, arruma um amistoso contra esse time Albatroz. Arruma amistoso contra esse time Albatroz, o time brasileiro. Aqueles meninos que a gente viu,
Só que assim, a Roma é uma cidade Ualaina que fica uns 40 quilômetros do capital, um campo artificial, onde não tem nenhuma construção, é fora. Se não me engano era fevereiro, vou confirmar isso também, vou colocar umas fotinhas do jogo. Gente, jogo, o campo completamente coberta em neve, frio pra caramba, jogando contra brasileiros na Letônia, com meu time de jogadores de diversão. Oh, e pior que eu sou meio campo, gosto de jogar no meio, receber muita bola. Mas naquele time, o treinador não entendeu muito de bola e sempre me colocou jogar no lado direito, aonde tu não recebe tanto a bola. Ou o irritado, chateado que eu fiquei jogando contra esse cara. Ele só jogando, parece tic-tac do Barcelona. Pum, pum, pum. Você só vê a bola, o gingado brasileiro, só pum, pum. A gente nem encosta na bola. Acho que nós perdemos se não me engano, foi uns 5-6-0, alguma coisa assim. Cara, fiquei puto com a vida. Eu até arrumei uma briga com um brasileiro. E pior que eram aqueles meninos de 15, 14 anos que estavam jogando contra nós adultos. Tipo, machos no meu time. E eram uns japoneses naquele time do Brasil também, uns japoneses mesmo, que não eram brasileiros. E eram os jogadores brasileiros que eram também adulta. E eles nos destruindo, jogando um jogo muito bonito. Eu ficando puto, eu tô pensando, caramba, cara, o que que tô fazendo nesse time aqui, mano? O que que tô fazendo aqui? Jogando na posição errada, o meu time não quer jogar, ficando muito, muito puto, sabe? Depois esse jogo. Arrumei quase a briga e tal, vou colocar as fotinhas jogando na neve. Pensei, não dá, cara, eu tenho que mudar algo na minha vida, mano, tenho que mudar algo na minha vida. Eu não lembro depois como, não lembro exatamente o que aconteceu, mas aconteceu muita coisa ao mesmo tempo na minha vida. Sabe aquela acho que todo mundo já passou isso na vida, quando dá alguma coisa errada nas suas vidas e vocês acham, se algo vai mudar, vou mudar de tudo mesmo? Para tudo estar ao mesmo tempo, vou mudar isso, depois vai acontecer mais alguma coisa? Não. Então, o que aconteceu? Eu briguei muito com a minha família pela internet. Eu não lembro qual era o assunto, o que foi. Eu briguei muito com meus pais, que moraram já aqui no interior. Nem era uma briga pessoalmente. A gente tinha, acho que, um grupo da família no WhatsApp, com meus pais, minha irmã, eu. E a gente brigou. Brigou de verdade, tá? Até que eles falaram que um dia eles vão para a capital, para a casa onde eu e minha irmã vivemos, e que quando eles chegarem em casa, eles não querem que eu esteja mais em casa, que eu tenho que achar a minha própria casa, que literalmente me jogaram fora da casa, sabe? Só que pela internet. Era uma briga forte, não lembro o assunto, não lembro muitos detalhes, mas enfim. Acontece na família, né? Acontece essas coisas. Hoje em dia tá tudo bem, né? Tô vivendo aqui, mas acontece. E, cara, eu pensava, o que eu vou fazer agora, mano? Eu tava guardando dinheiro para ir para a Espanha. Eu tenho dinheiro para alugar um apartamento, um quarto, mas se eu gastar, eu vou gastar tudo. Todo o meu salário. Eu não ganhava muito, eu ganhava 500 euros por mês. Trabalhando de noite, a noite inteira, de 8 horas de noite até 8 horas da manhã. 500 euros.
aqui na Europa é nada. Ok, naquela época era mais que agora, mas tipo, você conseguiria alugar um apartamento em Riga por 250 euros. E você tem 250 mais para comprar comida, então você sobra zero. Hoje em dia, você precisa pelo menos 1.200 para sobreviver aqui na Letônia, com todas as contas, comida, tudo. Na época, talvez eu sobrevivia com 500 euros, sabe? E eu pensava, cara, eu nunca vou guardar dinheiro assim para ir para a Espanha, que era meu sonho. O que eu vou fazer agora? E o meu trabalho era de casa. O que eu vou fazer? Eu estava muito pânico, porque eu sabia que os meus pais vão chegar, eu não quero ver mais eles, porque eles não estavam certos naquela briga também, e eu mesmo pensava, não quero mais ficar na casa deles, mesmo que eles não moram lá. Vou embora mesmo. E eu comecei a falar com o chefe do meu emprego, né? A mulher, aonde eu trabalhava online, e ela falou, olha, nós temos escritório, e como todo mundo trabalha de casa, o escritório quase sempre está vazio. Você pode dormir lá. Só que assim, um escritório que tem uma sofá pequena, desconfortável, não tem cozinha, não tem banheiro, não tem muita coisa, né? Não, tem banheiro, mas não tem chuveiro, não tem banho para tomar banho e tal. Eu pensava, mas não tem outra escolha. E o escritório ficava num bairro bem longe aonde eu estava vivendo na Henrique, que o capital é bem grande, na verdade, 3 vezes maior que o capital da França, o Paris, de tamanho. E eu me mudei para lá, peguei todas as coisas, peguei uma mala grande, coloquei todas as minhas coisas, eu fui viver lá, trabalhando de noite e de dia. Eu, como não tinha cozinha, lá tinha um mercado, eu comprava comida pronta já. Só que o bairro era bem assim, em comparação com o Brasil, parece engraçado, mas era um bairro meio perigoso. Tipo, a favela da Letônia, vamos dizer, a comunidade. Que é engraçado de dizer porque não se compara, mas assim, na Letônia tem uma reputação ruim. Esse bairro que se chama Tiangarax, Moskva-Sela, a rua se chama a Rua de Moscou. Enfim, era bem longe de tudo. Bem longe de centro, bem longe de onde eu estava vivendo antes. Mas eu pensava, não tem outro jeito se eu quero guardar dinheiro. E assim, o que eu fazia para tomar banho? A empresa onde trabalhava tinha uma parceria com a academia. Eu comecei a fazer a academia e tomava banho na academia. Comida comprava no mercado, mas era bem duro. Era quase como um mendigo, mas tinha emprego e dormia no escritório, mas era muito fora de zona de conforto, sabe? Muito, muito difícil. E eu pensava, cara, se isso mudou na minha vida, vou mudar algo mais. E o que eu fiz? Achei o clube. Inclusive, eu lembrei uma coisa engraçada. Quando a gente jogou contra esse time brasileiro, o meu amigo Yosso, né, o espanhol, estava jogando ali também. Ele fala espanhol, mas ele entende um pouco português. Ele é bem inteligente e tal. E a gente jogou na neve, só me lembrei agora, e ele falou para alguém, olha, é quase como jogar na praia de Copacabana, né? Só que em vez de areia é neve. Eu só lembrei isso. Mas enfim, aonde eu tava? Eu achei esse clube no Facebook, esse clube brasileiro, Albatroz, o nome dele.
Albatross Sport Clube, se não me engano. E eu mandei mensagem para eles, falando, olha, eu já joguei contra você, sou jogador daqui. Eu vou tentar achar até print da conversa no Facebook, onde mandei essa mensagem. Vou tentar lembrar e achar. Eu espero muito que eu vou conseguir, mas eu não prometo. Eu mandei mensagem no Facebook, eu acho que em inglês, para essa página do Facebook, perguntando se eu posso treinar com eles. E bom, esse episódio está ficando muito longo, eu acho. Mas se vocês me perguntar se o Albatross aceitou, se me convidou para treinar com eles, aqui é a resposta. Eu não sei se eu continuo agora ou se eu separo e faço o próximo vídeo contando mais. Eu não sei quantos minutos estou gravando esse vídeo aqui, mas eu acho que eu vou contar um pouquinho, uns 2, 3 minutos mais, o que aconteceu. Como eu mencionava, eu dormia no escritório, eu trabalhava no escritório de 8 horas de noite até 8 horas da manhã. Não todos os dias, claro que. Acho que eu tinha um dia trabalhando, outro não. Um dia trabalhando, outro não. Algo assim. Porque pela lei da Letônia você nem pode trabalhar 2 turnos de noite seguido, algo assim. E eu perguntei que horário é dos treinamentos desses caras aí, dos brasileiros. E me responderam no Facebook que o treinamento é toda manhã, 8h30. Como eu mencionei, o meu escritório era bem longe de centro, eles treinaram no centro de Riga. Eu terminei meu trabalho 8 de manhã, 12 horas trabalhando sem dormir de noite. Como que eu vou conseguir estar lá 8h30? Que eu tenho que pegar um trem, não, na verdade não é trem, é um bonde, não sei como explicar, mas parecido com um trem que vai na cidade, que funciona com a energia. E depois tenho que pegar ainda mais um transporte público. Então leva um tempo, leva mais de 1 hora só para chegar no campo do escritório. E eu termino o meu trabalho, acho que era 8 horas da manhã. Penso, o que eu vou fazer? Eu começo a falar com a chefe, né, do trabalho. E ela fala, se tu consegue arrumar com outro colega, que outro colega começa o trabalho mais cedo, você pode arrumar, pode negociar. Graças a Deus eu consegui. Eu acho que eu comecei a trabalhar mais cedo. Em vez de trabalhar 8 horas de noite, eu comecei a trabalhar umas 7 e pouco. E terminei 7 e pouco de manhã. Depois de terminar de trabalhar, eu tomei café da manhã. Eu sempre tomava, na Letônia, a gente toma muito mingau de aveia. Só que a gente tem essas mingau de aveia que são parecidos que também com miojo, né? Que no Brasil também come miojo. Não que o mingau de aveia parece com miojo, mas é tipo só coloca água quente e já tá pronto, entendeu? Desse jeito que era um mingau que você só precisa água quente e lá no escritório tinha para tomar café ou para tomar chá, tinha para ferver água, mas não tinha cozinha. Então eu comprava essas, colocava num prato e comia e fui treinar depois de trabalhar 12 horas à noite. Fui lá treinar.
A última coisa que eu vou contar nesse vídeo, porque eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Eu falava que eu odiava trocar os times na Letônia. Eu acho que eu jogava por uns, se não me engano, mais de uns 6, 7 times diferentes na Letônia. Hoje em dia até mais, mas acho que na época já eu estava em Skonto, que era meu primeiro, depois eu fui para Meta, depois eu fui para Jelgava, depois eu fui, acho que fui para Skonto de novo, se não me engano. Depois eu fui para Riga United, depois de Prasconto de novo, algo assim, depois Albatroz, então uns 6, 7 times por aí, diferente. Eu odiava porque eu já contava, né? Você entra no vestiário, você não conhece ninguém, todo mundo é com cara fechado, te julgando de baixo por cima. Será que esse jogador é bom? O que ele está fazendo aqui? A competição também, né? Porque se você é bom, alguém vai sentar no banco, entendeu? Não é uma boa vibe, uma vibe amigável. Os primeiros dias sempre são um inferno no vestiário, ninguém quer falar contigo. É um inferno. Gente, eu cheguei no primeiro treino do Albatroz, o time brasileiro, onde tinha alguns japoneses. Eu acho que eu era o único jogador da Letônia. Na Letônia, porque todo mundo lá na Letônia trabalha de manhã também, né? Por isso, esse era o motivo. Ninguém conseguia treinar de manhã. Eu fui lá, entrei no vestiário. Cara, juro por Deus, não é sobre alguém falar alguma coisa ou algo assim. Eu tô falando da energia. Eu sou uma pessoa que sente muitas energias. Muito. A pessoa nem precisa falar nada, nem precisa olhar. Quando eu entrava no vestiário, eu senti uma energia, cara, bem diferente do que eu sentia antes. Eu elogiava esse clube aqui, do Riga United, né? O time que era cheio de estrangeiro também, mas principalmente europeu. E lá tinha uma vibe boa também, mas nada se comparava de entrar no vestiário brasileiro. Primeiramente, ninguém falava inglês. Quase nada. Os meninos lá de 14, 15 anos quase não falavam nada. Talvez só tipo, hi, how are you? Oi, como você tá? Alguma coisa. E quando você respondeu, eles não entenderam nada e começaram a rir. Mas eu senti uma vibe, uma energia tão positiva, tão pura, tão contagiante, sabe? Que eu, desde o primeiro minuto que eu entrei no vestiário, E lembram que eu contava sobre mim, tá? A paranoia de sempre pensando o que os outros pensam em mim, sempre essa a minha mente, paranoia, não me sentindo confortável, me sentindo sempre com ansiedade, me sentindo muito com medo, com estresse, com muita coisa, com depressão. Mas naquela época, quando pela primeira vez entrei no vestiário, eu pensei, caramba, eu tô me sentindo confortável aqui, sabe? Não entendendo o que os caras falando, talvez até eles estavam falando algo mal de mim, não faço ideia até hoje, mas a energia que eu senti, sabe? Eu acho que eu vou terminar com isso aqui e depois eu continuo sobre Albatroz, sobre como eu comecei a aprender um pouco de português, como que eu fui para o Brasil e tal, as histórias no vestiário, no futebol e tal. Mas eu acho que o vídeo está ficando longo. Eu vou parar aqui. Eu espero que vocês gostaram, não acharam monótono. Eu espero que esse vídeo foi mais alegre e que vocês vão ter interesse, porque vai ser muito sobre futebol, mas é a minha vida. Vocês têm que entender.
que essa história não é sobre futebol, é sobre essa superação, sobre as culturas diferentes, idiomas diferentes, sobre Deus. E vai ser muito incrível, tá? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Vamos bater a meta de novo, vamos comentar, vamos compartilhar com seus amigos e mais uma vez feliz 7 de setembro. Olha que pôr do sol lindo aqui na Letônia. E é isso. Comenta as suas curiosidades também nos comentários. Talvez vocês queiram também que eu faça alguns outros tipos dos vídeos, além de contar a minha história. Comenta-me ali embaixo, deixem eu saber, dá um feedback para mim, porque eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, eu sou muito novo nisso. Eu quero manter essa simplicidade, autenticidade, eu não quero ser muito profissional editando muitos vídeos e tal, tá? Mas eu posso mostrar algumas coisas, posso contar algumas coisas, dar a minha opinião. E é isso, Deus abençoe todos, tenham um ótimo domingo abençoado, ou sei lá, vocês vão assistir esse vídeo outro dia, mas amo todos vocês de coração, eu queria dar um abraço forte para todos vocês. Beijos, tchau, tchau, gente.